Olá, pessoal! Hoje vamos abordar um tema crucial para o bem-estar dos nossos rins. Com a correria do dia a dia, muitas vezes ignoramos práticas que podem prejudicar silenciosamente a saúde desse órgão vital. Ao explorar hábitos prejudiciais que podem passar despercebidos, queremos não apenas informar, mas também inspirar mudanças conscientes. A saúde renal é fundamental para o funcionamento adequado do nosso corpo, tornando esta jornada relevante. Antes de entrarmos nos detalhes de comportamentos específicos, é importante destacar que pequenas escolhas diárias podem ter um grande impacto na preservação da saúde renal. No Brasil, mais de 10 milhões de pessoas enfrentam doenças renais e cerca de 90 mil necessitam de diálise. Esses números aumentaram significativamente nos últimos 10 anos, destacando a importância de entender e lidar com problemas renais. Fiquem conosco para desvendar os segredos desses hábitos e aprender como podemos cultivar um estilo de vida que favorece a saúde dos nossos rins. Para aqueles que buscam um canal comprometido em fornecer informações relevantes, não se esqueçam de se inscrever e ativar as notificações. Vamos começar essa jornada de descobertas rumo a rins mais saudáveis. Cena 1. Excesso de analgésicos. Vamos começar nossa jornada com um alerta importante sobre o uso excessivo de analgésicos, uma prática comum em busca de alívio rápido. Muitos não percebem as possíveis consequências prejudiciais para a saúde renal. Ao explorarmos esse cenário, vamos revelar como esses medicamentos, apesar de proporcionarem alívio temporário, podem afetar silenciosamente nossos rins. Até os anos 1980, o uso da fenacetina em analgésicos era uma causa significativa de danos renais, especialmente quando usado de forma prolongada e sem supervisão médica. No entanto, esse tipo de lesão tornou-se raro nos dias de hoje, embora ainda haja casos relacionados ao uso prolongado de paracetamol mais ácido acetilsalicílico, AAS, por meses ou anos. Cena 2. Excesso de sal. Vamos agora explorar um tema que está presente em muitas cozinhas diárias: o consumo excessivo de sal. Esse hábito, aparentemente inofensivo, pode se tornar um potencial problema para a saúde renal quando praticado em excesso. Nesta cena, vamos aprofundar os motivos pelos quais o sal em demasia pode desencadear problemas nos rins e como pequenas mudanças na dieta podem fazer uma grande diferença. Ao abordar escolhas alimentares, queremos conscientizar sobre os perigos associados ao excesso de sal e, ao mesmo tempo, oferecer alternativas saborosas e saudáveis. Os rins funcionam como filtros, removendo substâncias desnecessárias do sangue. Quando consumimos muito sal, os rins têm que trabalhar mais para eliminá-lo, podendo sobrecarregá-los e causar problemas como perda de proteína na urina e doenças renais. Além disso, se os rins não conseguem se livrar completamente do sal, isso pode aumentar a pressão sanguínea, impactando negativamente os órgãos, incluindo os rins. Manter-se bem hidratado é crucial para diluir o sal no sangue e evitar a retenção de líquidos. A quantidade adequada de água varia, mas uma fórmula simples é multiplicar seu peso por 30-35 e beber essa quantidade em mililitros por dia, especialmente se seus rins estiverem saudáveis. Cena 3. Ignorar a vontade de urinar. Vamos falar agora sobre um hábito comum, mas frequentemente subestimado: segurar o xixi. Parece inofensivo, mas pode ter impactos significativos na saúde renal. Vamos explorar por que resistimos aos sinais do corpo e revelar os riscos associados a esse costume. Destacaremos como não atender regularmente às necessidades naturais pode sobrecarregar os rins. Esteja pronto para uma análise esclarecedora sobre a importância de ouvir o corpo e como pequenas mudanças podem ser cruciais para manter a saúde renal. Segurar o xixi, seja no ônibus, durante uma reunião ou em um momento importante, é um hábito comum, mas pode ser prejudicial à saúde, especialmente para as mulheres. Essa prática aumenta o risco de infecções urinárias e formação de cálculos renais. O acúmulo de urina na bexiga por longos períodos favorece a proliferação de micro-organismos, aumentando a chance de infecções. A professora Lília Martins Oliveira Diniz destaca que, embora algumas pessoas possam se segurar sem problemas, é um hábito que deve ser evitado, pois aumenta o risco de complicações. Mulheres são mais suscetíveis a infecções devido à anatomia, e manter a hidratação adequada é crucial para prevenir problemas urinários. A retenção de urina também pode levar à formação de pedras nos rins, tornando a hidratação essencial para prevenir a acumulação de cristais. Cena 4. Privação de sono. Vamos agora abordar um aspecto muitas vezes subestimado: a falta de sono e seu impacto nos rins. Descansar o suficiente desempenha um papel crucial na manutenção da saúde renal.
Vamos explorar como a privação de sono pode desencadear problemas renais, desencadeando uma série de efeitos prejudiciais. Estejam preparados para descobrir como uma boa noite de descanso não só revitaliza, mas também é essencial para proteger esse órgão vital. Dormir poucas horas por noite aumenta a probabilidade de desenvolver perda da função renal, com mulheres que dormem 5 horas ou menos, enfrentando um aumento de 65% no risco de rápido declínio das funções renais em comparação com aquelas que dormem 7 ou 8 horas. A doutora Caroline destaca que a privação de sono e distúrbios do sono desafiam o equilíbrio funcional do corpo, conhecido como homeostase, afetando a saúde renal. Problemas de sono, comuns em pacientes com doença renal avançada, podem levar à hipertensão e diabetes, fatores conhecidos de insuficiência renal. Cena 5. Desidratação. Adentramos um território muitas vezes subestimado, a desidratação e seu impacto crucial nos rins. Vamos explorar como a falta de água pode ser mais do que uma simples sensação de sede, mas sim um fator determinante para o bom funcionamento dos rins. Ao desvendar os efeitos da desidratação neste órgão vital, destacamos a importância de manter uma hidratação adequada. Com o calor característico do verão, é crucial enfatizar a importância da hidratação corporal. A falta de água no organismo durante períodos quentes pode resultar em um problema sério, as pedras nos rins, também conhecidas como cálculos renais. Quando não repomos a água perdida através da transpiração, os rins reduzem sua atividade. Isso propicia o acúmulo de sais e proteínas, levando à formação de depósitos rígidos de minerais e sais ácidos, conhecidos como cálculos renais. Além do excesso de sódio e fatores genéticos, a desidratação é uma das causas desse problema. Cena 6. Alimentos processados. Vamos explorar agora o mundo dos alimentos processados, tão presentes em muitas dietas modernas. Descubramos como essas opções aparentemente convenientes podem representar um desafio para a saúde renal. Ao analisar esse universo alimentar, destacamos os ingredientes nos alimentos processados que podem ter efeitos negativos nos rins. Alimentos como os processados, congelados e industrializados, assim como salgadinhos, bolos e opções de fast food, como hambúrgueres e pizza, contêm níveis elevados de fósforo, uma substância que pode sobrecarregar os rins. Devido ao alto teor de gordura e sal, esses alimentos também podem favorecer a formação de cálculos renais. Consumir essas guloseimas com frequência está associado à obesidade, um fator adicional de risco para doenças renais. Por isso, é aconselhável limitar o consumo desses alimentos a ocasiões esporádicas, em vez de incorporá-los regularmente à dieta. Cena 7. Falta de exercícios. Vamos abordar agora um tema muitas vezes esquecido, mas com um impacto profundo na saúde dos rins: a falta de exercícios. A atividade física não é apenas benéfica para o corpo e a mente, fortalecendo ossos, músculos e articulações, mas também traz vantagens para os rins. Os exercícios diários estimulam o consumo de água, melhorando o funcionamento renal e prevenindo a formação de pedras nos rins. Além de melhorar a saúde renal, a atividade física reduz consideravelmente os riscos de hipertensão e diabetes, promovendo uma qualidade de sono melhor, estimulando a vida sexual e elevando a autoestima. Os exercícios não só contribuem para a qualidade de vida, mas também mantêm o corpo saudável, fortalecendo os ossos, articulações e músculos, proporcionando maior resistência. Ao se exercitar diariamente, não apenas se estimula a ingestão adequada de água, mas também se beneficia o funcionamento renal, melhorando o desempenho dos rins e contribuindo para uma vida mais saudável. Cena 8. Tabagismo. Vamos abordar agora um hábito prejudicial que vai além dos pulmões, impactando diretamente a saúde renal: o tabagismo. Vamos explorar como fumar pode representar um risco para os rins, desvendando como os componentes do cigarro afetam esse órgão vital. Ao entrar nesse cenário complexo, destacamos os perigos associados ao tabagismo e incentivamos aqueles que fumam a buscar recursos para abandonar esse hábito prejudicial. O cigarro não só prejudica os pulmões e o coração, mas também tem impacto negativo nos rins. Apesar de ser um fator de risco evitável para doenças renais e cardiovasculares, o tabagismo persiste em cerca de 9,1% da população brasileira acima de 18 anos. A preocupação atual inclui os cigarros eletrônicos, que carecem de regulamentação quanto à quantidade de nicotina. Além dos danos diretos aos rins para os fumantes, a exposição secundária à fumaça do cigarro também aumenta o risco de doença renal crônica.
A nicotina, presente tanto em cigarros convencionais quanto em eletrônicos, pode ter efeitos tóxicos nos podócitos, células renais essenciais para a barreira de filtração. Os possíveis mecanismos de lesão renal incluem estresse oxidativo, morte celular induzida pela nicotina, disfunção endotelial, alterações vasculares, glomerulosclerose, redução do fluxo sanguíneo nos rins, aumento das células vasculares, fibrose intersticial e apoptose dos podócitos. Cena 9. Consumo excessivo de álcool. Adentramos o cenário delicado do consumo excessivo de álcool e seus impactos nos rins. Vamos explorar como a indulgência frequente pode ser um fator de risco para a saúde renal, desvendando os mecanismos pelos quais o álcool pode sobrecarregar esse órgão vital. Ao mergulharmos nesse tema sensível, destacamos os riscos associados ao consumo desmedido de álcool e incentivamos a prática do consumo responsável. O etanol, que é a parte ruim do álcool, é absorvido pela boca e atinge órgãos importantes como cérebro, fígado, coração e rins em cerca de 15 a 60 minutos. O álcool mexe com o equilíbrio do corpo, bagunçando coisas como íons de hidrogênio e minerais importantes para o funcionamento das células, como sódio, fósforo, magnésio e potássio. Beber demais pode fazer a pressão subir, causando problemas nos rins, e também pode aumentar o risco de cálculos renais em mulheres. No entanto, tomar álcool com moderação pode até ter alguns benefícios à saúde, mas é importante não exagerar. E assim termina nossa jornada pelos hábitos que, muitas vezes sem perceber, podem afetar a saúde dos rins. Cada cena mostrou aspectos importantes e ofereceu lições sobre como pequenas escolhas diárias podem impactar nossos rins a longo prazo. Desde a automedicação até o consumo excessivo de álcool, exploramos comportamentos que precisam de atenção e mudança. Ao desmistificar ideias comuns e promover a conscientização, queremos capacitar você a adotar um estilo de vida que beneficie seus rins. Lembre-se, a jornada para rins mais saudáveis começa com compreensão e ação consciente. Cada cena e tópico são convites para reflexão e mudança positiva, não apenas para preservar um órgão vital, mas para investir em qualidade de vida. Agradecemos por nos acompanhar nesta jornada informativa e transformadora. Para mais dicas sobre saúde, inscreva-se, ative as notificações e junte-se a nós em futuras explorações. Até a próxima, cuide-se e adote hábitos que nutrem, protejam e elevam a saúde dos seus rins.